Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Voltando com mais um vídeo aqui do nosso canal. Já começo a pedir minhas sinceras desculpas a todos vocês pelo sumiço quase a semana toda. Mas hoje é mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu procurei um lugar muito calmo, principalmente daqui do bairro onde que estou morando, um lugar muito calmo como essa rua, indo mais para lá, enquanto aqui à minha esquerda é uma estrada principal e que ela fica muito movimentada. Quanto eu tentar fazer um vídeo nessa estrada, vai ter muitos carros, muitos barulhos de que podem interromper o áudio do vídeo. Mas primeiro eu gostaria de apresentar para vocês o momento em que eu saí daqui de casa, enquanto fui à direção da Polícia Federal, onde lá tudo aconteceu e é tudo que eu vou atualizar para vocês dentro desse vídeo. Acabei de sair lá na Polícia Federal, bem à minha esquerda. E agora estou aqui na praça sentado, ainda com os meus documentos emplasticados, voltando para casa. Vou nessa direção assim para eu pegar o metrô. Tem um metrô com uma estação Lapa, bem à minha direita. E como eu falei para vocês que estaria a pegar o metrô, que é o transporte público, principalmente aqui no Brasil, é bem na minha frente. Precisa ter um QR Code, em que eu já fiz a minha compra da passagem, que é um QR Code em que você passa na máquina e assim que passar na máquina, você tem o acesso à entrada e pegar o metrô para se deslocar a qualquer canto que você quiser, principalmente aqui em São Paulo. Então eu estaria a pegar o metrô bem na minha frente. Tem muitos restaurantes, lanchonetes ao redor, fora da estação. Finalmente já consegui entrar e vocês podem ver como que é aqui dentro, ou seja, aqui numa estação. A estação ela está ao céu aberto. Tem algumas outras estações que eu estaria a mostrar ainda para vocês, que é mesmo no fundo de um túnel, ou mesmo é por baixo da terra. Tem alguns assentos aqui ao redor que vocês podem sentar enquanto esperam. É um trem elétrico. É muita gente vindo para pegar esse trem aqui. Para quem é novo aqui no canal, eu gostaria de só dar uma pequena atualização do que eu ia fazer na Polícia Federal. Eu sou moçambicano e estou aqui no Brasil já há 6 meses. Na verdade, é porque eu estou a legalizar a minha documentação aqui no Brasil, que é a residência brasileira. E há dias atrás, há meses atrás, eu tive alguém que é inscrito aqui no nosso canal, ajudou-me bastante na tratação dessa minha documentação aqui no Brasil. Ou seja, ajudou-me muito para que eu possa conseguir tratar esses documentos aqui no Brasil. Eu desde já quero agradecer a mesma pessoa pela disponibilização, assim em português bonito, que a pessoa se disponibilizou para poder me ajudar. Graças a Deus eu consegui tratar de alguns documentos que era necessário ter aqui no Brasil. Com essa mesma pessoa, graças a Deus eu consegui ter essas documentações aqui no Brasil. E juntando com a minha documentação que eu tinha vindo com eles, lá no meu país, juntei os mesmos documentos, eu tinha que levar os mesmos documentos para a Polícia Federal. E logo que eu cheguei na Polícia Federal, foi lá onde que aconteceu todo o processo.
para a tratação da residência. E, claro, tinha que ser mesmo na Polícia Federal. E eles analisaram minha documentação, tudo lá estava sob controle. E aí me deram um protocolo, ou seja, já tinha tratado tudo, me deram um protocolo para eu ver o andamento da minha documentação aqui no Brasil. Desde 6 de fevereiro, que foi este mês passado, e hoje, dia 11 de março, poderia ser o dia em que eu poderia ter já a minha documentação legalizada aqui no Brasil. Mas, infelizmente, quando eu saí daqui de casa, fui para a Polícia Federal, cheguei lá e o que eu esperava não foi o que eu encontrei na Polícia Federal. Infelizmente, a minha documentação saiu, só que ela saiu com o nome errado, que é o nome do meu pai. E eu não tenho como ter um documento com um nome errado. E como de sempre, tem aqueles erros que nós vamos encontrar em qualquer escritas. Então, foi a explicação que eles deixaram e eles pediram para que eu possa esperar mais um mês e meio. Ou seja, é no mês de maio que eu posso voltar a ter a minha documentação de volta. Ou seja, ter a minha documentação já legalizada, já ela pronta aqui no Brasil. Eu preciso muito atualizar para vocês de que eu, enquanto estou aqui no Brasil, estou legalizado porque eu tenho o meu visto. Só que o meu visto vai vencer no dia 30 deste mês. E enquanto a minha documentação vai sair daqui a um mês e meio. Só que eu perguntei lá na Polícia Federal se eu poderia ficar à vontade aqui no Brasil, mesmo tendo um visto ela vencida. Uma boa tranquilização que eu recebi é de que eles falaram assim: agora que nós te demos um protocolo que visa e que diz que você já tem a documentação ela tratada, mas precisa ser retificada, você fica à vontade, porque qualquer alguém ou qualquer um que puder te parar na rua, desde que seja um policial, te parar na rua, você pode apresentar esse protocolo em que ele vai já deixar bem claro que você já está a tratar a documentação ou a sua documentação já está tratada, mas precisa ela ser retificada algumas partes e depois retirar e ter já ela em uso. Então foi mais simples, foi algo que deixou-me mais feliz ainda. Na verdade, nós já poderíamos ter já a nossa documentação, porque a minha documentação também é vossa. Mas infelizmente a documentação, como eu expliquei para vocês, saiu e o nome foi muito mal escrita, o nome do meu pai. Então eu tive que deixar a documentação para eles poderem retificar. Era uma atualização que eu muito queria dar a todos vocês, porque há dias atrás eu expliquei para vocês como eu estou vivendo aqui no Brasil, como que a minha vida está agora e como estou me sentindo. Eu recebi alguns comentários de que se eu pretendo morar aqui no Brasil definitivamente, se eu gostaria de morar no Brasil assim pelos anos que vem. Então eu preparei este vídeo, na verdade porque eu queria responder esse vídeo já com a minha documentação ela comigo, mas infelizmente não vou poder fazer isso porque a minha documentação assim logo que saiu mal escrita, o nome do meu pai. Então, talvez está bem claro que pelos anos que vêm, pelos meses, eu estarei ainda a atualizar para vocês como está a situação minha, da minha documentação. O único que era na minha documentação foi só o nome do meu pai. Estou muito feliz porque eu vi a minha documentação com os meus próprios olhos, mas não poderia levá-la pelo erro que o mesmo documento apresentava. Então, já me deixa feliz de saber que está tudo tratado, é só apenas um erro no nome do pai. Então, eu queria muito atualizar para vocês a respeito disso. E sobre a pergunta se eu gostaria de morar no Brasil, olha, na verdade eu estou a tratar esse documento para morar no Brasil pelos dias ou pelos meses, pelos anos que vêm. E por isso eu estou tratando esse documento, porque se depender da minha documentação apenas, ela vai me devolver no meu país ainda este mês. A minha documentação visa ela que eu tenho que voltar para o meu país ainda este mês, porque o meu visto vence ainda este mês. Só que graças a Deus que eu já tenho já ela a documentação sendo ela tratada, ou seja, a documentação já foi tratada, mas precisa ser retificada. Então, a qualquer momento, assim que o meu visto vencer, ainda este mês, que é dia 30, eu terei que andar com protocolo por onde que eu for, por onde que eu estiver, para que qualquer dúvida em que eu sendo abordado pelos policiais, eu tenho que apresentar essa documentação para esclarecer tudo. Então, é mais ou menos isso que eu queria muito atualizar para vocês. As crianças no meu país, infelizmente, elas, quando acordam, a maioria delas tem que saber qual é o trabalho ou a tarefa do dia em que elas, ou elas mesmas, as crianças, têm que fazer. Mas aqui no Brasil é normal você encontrar as crianças, elas assim, tipo, fora do quintal, brincar,
Por exemplo, estou vendo aqui uma criança brincando. Oh, meu irmão, tudo bem? Desculpa. Qual é o nome que chama aqui no Brasil? Esse aí? Pipa. Nós chamamos ela de papagaio. É o mesmo, né? É o mesmo papagaio? Mas vocês chamam de pipa, pelo português brasileiro, né? Que legal. Mas é bom ela, assim, é só um divertimento mesmo, não é? Muito interessante. É muito interessante, não é? Estava aqui conversar há pouco tempo com um menino, porque nós chamamos é, daquilo que está nas mãos dele de papagaio. Tem algumas crianças, principalmente naqueles bairros onde que as pessoas têm mais condições, você irá encontrar as crianças brincam mais com aquele tipo de objeto ali, não é? Mas a maioria das pessoas, infelizmente, não sabe assim o português pronunciado aqui no Brasil, né? Como pipa. Aqui no Brasil chamam de pipa. Para nós é papagaio. Então é mais ou menos isso. É uma brincadeira mesmo que as crianças brasileiras têm. É muito normal você encontrar aqui nas ruas as crianças daquele jeito, ou seja, as crianças brincar com aquele tipo de objeto. É muito normal aqui no Brasil. Por exemplo, eu vi aquela criança lá, enquanto lá na praça que eu comecei a gravar esse vídeo, também vi uma criança com a mesma coisa. Ou seja, não é só criança, eu já vi até também pessoas com uma idade um pouco avançada com, com aquele tipo de objeto. É algo que eu acho que é muito interessante. Bem na minha atrás tem uma escola, um colégio, onde que estudam só apenas crianças. E eu acabei de descobrir alguns privilégios que as crianças aqui no Brasil têm nas escolas. Eu acho que eu preciso visitar uma escola. Tem um vídeo passado que eu gravei aqui no nosso canal. Eu expliquei para vocês que eu gostaria muito de visitar uma escola e poder olhar e ver um pouco daquilo que acontece dentro de uma escola brasileira. Olha só, bem atrás de mim tem uma escola. Opa, não, não, Moçambique. Moçambique. Opa! Enquanto eu estava gravando um vídeo, eu conheci aqui, ó. Qual é o nome aí? Carlos. Oh, vai assistir esse vídeo, viu? Obrigado, tá? Eu vi um entregador do iFood aqui, que tem muita gente que confunde Moçambique e Angola. Olha só, tem uma escola aqui, tem um carro da escola que passou aqui agora, enquanto lá no fundo tem uma escola. E uma coisa que eu preciso falar para vocês é de que lá atrás também tem uma escola de crianças. Gente, olha quantas escolas tem só próximo ao outro. E me parece que o cara que passou aqui agora não foi daqui nem foi de lá, porque o carro daquela escola eu vi como que é a estrutura, como que ela é. Mas esse cara que passou aqui agora que eu mostrei para vocês deve ser de uma outra escola. Eu acredito que tem uma outra escola bem próximo daqui. Eu parei naquela escola lá, eu queria entender um pouco como que funciona aqui no Brasil. Na verdade, vou tentar chegar nessa escola aqui. Na escola onde que eu parei, só tentei conversar com algumas pessoas que estavam fora da escola, fora do recinto, assim, tipo, fora do muro. Conversei com eles lá, eles explicaram um pouco sobre aquela escola. Só que infelizmente não consegui entrar para gravar. E vamos tentar aqui para ver se eles admitem para eu poder gravar. E se eles admitirem, talvez eu estaria a gravar um outro vídeo só aqui. Ou estaria a perguntar como que funciona, ou ver se eu consigo uma data, um dia normal, vir aqui para gravar. Mas vamos ouvir primeiro. Eu pedi autorização nessa escola aqui. Eu fui na primeira. Na primeira eu não pedi para gravar, só eu pedi para ver se como que funciona e dos benefícios. E dos benefícios eu estaria a falar aqui para vocês os benefícios que as crianças brasileiras aqui nas escolas têm. Mas assim que eu parei nessa escola aqui, a outra escola, que eu queria só me informar para ver se eles poderiam permitir para eu gravar. Neste exato momento são aproximadamente a 16 horas e 20 minutos. Quer dizer, as crianças já estão elas saindo, mas eu queria só apenas ouvir se eles poderiam permitir para eu poder gravar num dia assim, numa segunda, terça, então, infelizmente, aqui eles atendem crianças de menores, de 0 a 3. Então, por privacidade de alguns pais, dizem que não poderiam eu estar a mostrar as crianças. E do local, como eles têm uma parceria com a prefeitura, então eles poderiam, assim, permitir, ou mesmo poderiam pedir a autorização para eu mostrar o local, mostrar as coisas nessa escolinha ou nessa escola,
pedir autorização a uma pessoa com um cargo já maior do que a pessoa que eu conversei com ele lá. Então, infelizmente, não vou poder conseguir gravar aqui. Só que eles indicaram uma outra escola, bem à minha esquerda. Então, eu estou indo nessa direção agora para ver se eu consigo chegar lá e pedir essa autorização. Não é para eu gravar hoje, mas sim gravar num dia normal. Porque hoje já são aproximadamente 16 e as crianças já estão saindo. Já é sexta-feira hoje, então vamos esperar a próxima semana. Segundo a explicação que eu fui dado, me parece que a escola bem próxima é essa, nesse portão bem na minha frente. Então tem casas ao redor, tem algumas pinturas das crianças, borboletas no muro, assim. Então estarei chegando nessa escola para ouvir se eles vão poder permitir. Tem aqui o SUS, o serviço do Ministério de Saúde aqui. Então eu estarei a bater essa porta aqui e ouvir o que eles se podem permitir. Acabei de sair na outra escola em que eu estava a falar para vocês que estaria a entrar e a conversa que eu tive lá é a mesma. Infelizmente, as escolas que eu aproximei aqui são todas elas escolas infantis, ou seja, escolas de, como chama aqui no Brasil, pré-escola. Eu não sei se é assim que eu estou a pronunciar direito o português. Então, infelizmente, e lá também não permitiram para eu poder gravar. Mas agora eu estou aqui numa salão para vir falar para vocês dos privilégios que aqui nas escolas brasileiras as crianças elas têm. Primeiro, privilégios que as crianças têm e que é muito importante e que isso poderia existir em qualquer canto, não importa, mas em qualquer canto do mundo, é mesmo pelo menos material escolar. Se fala de caderno, lapiseira, uniforme. Infelizmente, as crianças do meu país não têm esse privilégio. Mas aqui no Brasil, as crianças têm o privilégio de receber esse material logo no início das aulas, ou mesmo antes das aulas, as crianças têm esse privilégio de receber esse material. O segundo privilégio que as crianças brasileiras elas têm aqui, principalmente nas escolas, é algo que é muito importante ainda e que eu acho que as crianças merecem 100% desse privilégio, é merenda escolar. Aqui, a escola que eu passei, a primeira escola que eu passei, tem um lugar onde que preparam as refeições. É um lugar muito bonito, muito bem cuidado e eu vi com os meus próprios olhos. Só que, infelizmente, não podia gravar esses lugares como eu pude. Olha, à minha direita tem a escola que eu aproximei há pouco tempo. Enquanto à minha esquerda tem a outra escola, aquela escola que vocês conseguem ver lá no fundo. Então são duas escolas que estão bem próximas, mas eles infelizmente lecionam as aulas para as crianças, enquanto a da direita leciona as aulas de 0 a 3 anos de idade. Enquanto a da minha esquerda, eles lecionam aulas para as crianças já com uma idade um pouco mais avançada, tipo 4, 5, 6, 7, por aí. Então, uma das coisas e um privilégio muito importante que as crianças deveriam ter 100% com certeza é a merenda escolar. Aqui no Brasil, as crianças têm esse direito. Enquanto a do meu país, infelizmente, não existe isso. E gostaríamos de ter, mas infelizmente não temos como ter. A terceira é desses carros que vocês viram. Eu vi quase a maioria das escolas aqui no Brasil tem um ônibus, tem um transporte para que as crianças possam ser levadas em segurança e serem deixadas nas suas casas em segurança. Como tanto a escola que eu mostrei para vocês aqui à minha direita, como tanto a escola que eu mostrei para vocês à minha esquerda. Essas escolas têm os seus carros. Enquanto a escola outra que eu passei lá, que eu falei para vocês que conversei com umas outras pessoas por fora da escola, também tem um carro em que transporta as crianças. Só para ver o quão que o Brasil ele é tão incrível, tem esses privilégios para as crianças. Tem outros privilégios que talvez se eu ficasse aqui, estaria só a mencionar dos privilégios que essas mesmas crianças têm aqui no Brasil. É raro você ouvir uma criança do nosso país chamar o professor pelo nome. Ou pode ser chamar senhor professor tal fulano. Aí já está normal. Mas se chamar só o nome do professor, infelizmente isso é muito raro encontrar nas escolas do nosso país. E como eu falei para vocês, estou aqui numa quadra de futebol, falei para vocês dos privilégios que as crianças aqui no Brasil têm nas escolas. É uma quadra também muito bem cuidada, tem aqui o que mais os brasileiros gostam de fazer é praticar o esporte. Tem uma quadra aqui de futebol, podem ver, tem aquelas balizas para futebol normal, enquanto tem essas cestas por cima para praticar basquetebol.
é muito interessante. E me parece também que aqui pode praticar o handebol, não é? É só colocar uma rede aqui nessa ponta e a outra rede lá, e aqui fica um quadro da outra equipe e lá um quadro de uma outra equipe. E eu acho que eu vou ter que encerrar este vídeo aqui mesmo nessa quadra. Como eu expliquei para vocês, são duas escolas que eu tentei. E eu, nessa escola à minha direita, tentei pedir alguns nomes de algumas escolas daqui da Zona Leste mesmo, onde que eu estou morando agora. E fui dado alguns nomes, principalmente bem próximo daqui, mas eu nunca desvi elas. Talvez possa ver um muro e não saber que lá dentro tem uma escola, porque é tudo bonito. E primeira escola que eu fui dado para ver se eu consigo dar uma pesquisada pela internet no Google e olhar se eu consigo chegar nessa escola e pedir a permissão para gravar é a Escola Pilar. A segunda escola é a Escola Negreiros. A terceira escola Aclilés. Não sei se é assim que se pronuncia. Mas são algumas escolas que me parece estão bem próximo daqui mesmo onde que eu estou, ou mesmo aqui da Zona Leste. Então estarei a ver aqui no Google assim que chegar em casa, mas vai ser um outro vídeo. Na verdade era para ser um vídeo eu explicar para vocês sobre a minha documentação, mas acabou ser um vídeo muito maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um vídeo que eu gravei aqui para vocês. E por hoje, fiquem com esse vídeo, gostem bastante, deixem like, partilhem bastante. E por favor, não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal. Dia 23 deste mês é meu aniversário. Você sabia? Não? Então já deseja-me feliz aniversário. Como eu pedi para vocês que talvez um presente maior que eu possa receber aqui na internet pode ser os 50 mil de inscritos aqui no nosso canal. Então, se eu bater 50 mil de inscritos, obrigado, vai ser o presente maior eu ia receber com vocês aqui no nosso canal. Obrigado por assistir esse vídeo e nós teremos mais um encontro marcado na próxima oportunidade, assim que eu estiver a gravar mais um vídeo para vocês. E não se esqueçam, deixa aqui nos comentários, para quem mora aqui na Zona Leste, deixa aqui nos comentários das quais escolas que vocês conhecem e que podem permitir para eu poder gravar nessas escolas. Eu tenho algumas seguidoras que me seguem, que mandaram mensagem para mim lá no Instagram, e me parece que trabalham em algumas escolas, e vi alguns comentários dessas pessoas aqui. Então, por favor, se você estiver a ver esse vídeo, aproveita logo deixar aqui nos comentários de que escola que você trabalha e será que aí na sua escola permitiriam eu gravar? Deixa aí nos comentários. Então, nós teremos mais um encontro marcado na próxima oportunidade. Beijo e tchau!